galera, a polêmica do Horse ter ganhado no Portugal Pro, certo? Continua aí e agora a gente vai ver o que o árbitro do campeonato pegou, falou a respeito disso, né? O Itinho ali questionando o Gorgonoides também, Leandro Walsh e o Coach Rubens, certo? Mas antes da gente pegar e começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, curte, comenta, compartilha aqui, ó. Segue nas redes sociais para dar aquela fortalecida e bora lá ver o que o árbitro do campeonato falou sobre essa situação, certo? Tempo que eu estava arbitrando, tinha uma televisão pequenininha mostrando o pay-per-view, né? E, cara, foi até interessante, porque eu nunca tinha visto isso ao vivo. Eu estou arbitrando o evento e aí tinha uma televisão pequenininha aqui mostrando para ver se tudo estava indo bem no pay-per-view. E o pay-per-view estava mostrando que todo mundo estava mais seco do que a realidade, né? O pessoal estava escrevendo nos comentários tudo. O Nexzilla está muito mais condicionado, o Nexzilla está muito mais seco. E eu arbitrando o cara, falando, ó, ele está mais condicionado, mas ele não está completamente seco. Se o Nexzilla entrar com esse shape no Olímpia, ele não vai pegar top 10, não tem jeito. Então, eu olhando os atletas pessoalmente e eu olhando a transmissão, não tinha nada a ver. Todo mundo estava mais definido na transmissão do que ao vivo. Inclusive os atletas que ganharam. Todo mundo estava mais definido na transmissão do que ao vivo. O PH, ele entrou bem, ele é impressionante, ele é alto, ele tem uma muscularidade boa, ele tem linhas boas. Ele parece que durante o evento começou a ter um pouquinho de retenção de água e não estava tão definido como os atletas que estavam na frente dele. Aí, ó, vocês viram que ele falou aqui que o pH tava um pouco retido e não tava tão ali, certo? Condicionado quanto as pessoas que estavam na frente. Isso que nem ele falou, na transmissão tava de um jeito e ao vivo tava de outro. Que nem eu vou colocar agora pra vocês aqui uma foto pra ilustrar aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui no campeonato. O jeito que o Horse tava aqui, ó, e o jeito que o pH tava. Se liga só. Que nem falou, tipo assim, se for olhar na questão de linha, o Horse aqui ele faz um X melhor, certo? Só que ele pousando torto desse jeito fica meio estranho. Agora, tipo, o pH, como ele tá mais lateralizado aqui, não dá pra ter 100% da noção. Mas vamos voltar lá pra ver o que eles vão continuar falando. Ele também precisa melhorar muito o dorsal. Quando ele bate o bíceps duplo de frente dele, o dorsal dele é muito para cima, entendeu? Isso, ele falando do pH, ó. Então, isso que ele tem que melhorar. Ele é um cara alto, ele tem que fazer o dorsal começar um pouquinho mais de baixo e ele estava com um pouquinho de retenção de água. Isso piorou durante o evento. Quando ele chegou no primeiro call-out, ele estava bem, a gente começou a pousar, e aí ele começou a ficar um pouquinho pior. Eu não acho que é algo para ele ficar decepcionado. Ele ficou no primeiro confronto. Eu acho que isso foi uma pequena retenção de água que não deixou a gente ver o detalhe do físico dele. Mas eu acho que ele é um atleta sensacional. O meu feedback para ele é: você tem que entrar mais seco, com menos água, porque a retenção de água fez a gente perder o detalhe do seu corpo. E no seu off-season, você vai ter que crescer as suas costas. Suas costas estão começando muito de cima, você tem que começar as costas um pouquinho de baixo. Mas ele é um atleta muito bom, mas voltando à sua pergunta, ninguém, inclusive os vencedores, estavam tão definidos como a transmissão. Então, só mais uma pergunta, na verdade, um comentário, né, a respeito do pH. Eu acho, na minha opinião de comentarista de sofá, que ele posa mal de frente. Ele não tem um vácuo muito agressivo e ele joga o tronco para trás. Aí ele fica vazio aqui. Talvez para ele, até pela estatura dele, talvez se ele treinasse mais um vácuo mais agressivo, não sei se tem a ver com a quantidade de comida que ele comeu para carbar, talvez ele pode ter tido dificuldade de fazer vácuo. Mas eu acredito que a pose para ele teria que jogar o tronco um pouco para frente, que ele ia encurtar, e aí talvez a pose dele ficasse mais estética. E eu acho que ele posa muito, ele pousou... Aí, galera, pra quem tá só escutando, eu tô durante a live aqui também, ilustrando aqui com a imagem do campeonato enquanto eles estão falando, entendeu? Aí eu mostrei aqui a questão do pH, do Horse, do que o Gorgonoid está explicando aqui,
do jeito que ele tá posando, que quando, tipo, ele pega e posa meio jogando o tronco pra trás, dá uma alongada na parede abdominal, parece que daí, tipo, a parte de cima dele do tronco é mais alongada, isso acaba impactando negativamente no shape, entendeu? Posou parecido com bodybuilder, sabe? O duplo bíceps de frente dele, ele jogou o ombro para trás e ele ficou com a parede abdominal muito estendida. Então eu acredito que ele poderia focar mais no vácuo, que eu acredito que a pose dele de costas iria melhorar, a de frente iria melhorar muito, porque a de costas dele eu acredito que ela é muito boa. Agora, legal esse comentário do Gorgo, porque assim, isso revela uma coisa que a gente vê muito na Classic Physique, né? A Classic Physique não tem na sua regra uma determinação de que as linhas têm que respeitar um shape clássico, mas a gente sabe que isso é uma prerrogativa da categoria. Caras que não têm uma linha estética para a Classic Physique acabam pagando um preço muito alto por isso. O que fazer com atletas dessa natureza, né? Por exemplo, o PH é assim, o Junior Jaworski é assim, o Junior Jaworski é um cara poderosíssimo, condicionado, grande, musculoso, mas ele não é um Classic Physique de origem. Ele é um cara adaptado para a categoria porque bate o peso, né? Isso é o fim da linha para eles, Terek? Eles simplesmente vão ficar com a rabeira de campeonatos que não vão ter caras com uma estética tão favorável quanto a deles para eles poderem ganhar? O que você acha disso? Coach Rubens, isso é uma grande pergunta. Você tem que fazer o possível com o que você tem. Se você é um cara como o Junior Jaworski, você tem que entrar o mais condicionado possível, você tem que ter uma grande quantidade de músculo no seu corpo e ganhar dos outros atletas através desses dois critérios, né? Então, que ele tá falando aqui, existe dois tipos de situação do seu corpo. Você tem um corpo estético aí, beleza, sua genética te favoreceu. Agora, se você não tem, aí você vai ter que partir para agressividade. E agressividade como? Seco no talo e uma maior quantidade de músculo ali pro seu peso. Seria difícil para o Junior Jaworski ganhar do Chris Bumstead, porque o Chris Bumstead entra muito seco, tem a genética, as linhas melhores e também tem músculo grande. O PH, eu acho que o PH tem uma boa genética. Acredito que ele, se ele consertar as costas dele, ele tem uma boa genética e ele pode começar a atacar e ganhar eventos. Uma das pessoas que me impressionou, mas talvez esteja com esse problema, é o Gorila, né? O Gorila entrou bem, entrou condicionado, pousou bem. Mas o Gorila não tem uma das menores cinturas. Essa é a realidade. Se você olhar para a cintura do Gorila e a cintura do Ramon, a cintura do Gorila e a cintura do Terence Ruffin, o Gorila não tem uma das menores cinturas. Ele faz o melhor com o que ele tem. Mas eu estava olhando o Gorila, chamei ele no primeiro confronto, qual que é um dos problemas dele? Porque a cintura não é muito pequena, quando ele bate o bíceps duplo de frente, não fica aquele V, né? Aquele V, aquele shape, né? Entendeu? E uma das poses que você realmente vê isso é no bíceps duplo de costas, onde ele não consegue criar um ângulo e as costas parecem um pouco estreitas, porque a cintura não é uma das menores. Eu não sei quanto que o Gorila pode adicionar de músculo, mas a realidade é, para ele fazer o físico dele mais estético, ele vai ter que ganhar músculo nas costas, abrir as costas o máximo possível, continuar ganhando músculo. Aqui, galera, o que ele tá falando. Quando ele bate o duplo de costa, se for ver que nem parece aqui que a perna dele deu uma churriada do gorila. Essa daqui tá arredondada aqui pro lado, essa daqui já tá mais reta, ó. Vocês verem, ó. Músculo nas costas para minimizar a cintura e pousar assim, o melhor possível. Até de costas ele vai ter que minimizar a cintura, porque não é uma das menores. Ele entrou bem, mas é uma questão estrutural com ele e é um problema que ele vai enfrentar em muitos campeonatos. O rapaz que ficou em segundo lugar, ele parecia estar extremamente seco, muito acima da média ali. Isso é verdade ou não? Sim, ele me impressionou. Ele não é um cara grande, né? Mas
uma das coisas que ele me impressionou foi realmente os cortes nas pernas e a separação no músculo. Se você vê, o Horsey tem um bíceps, um peito lateral muito bom, mas esse atleta que ficou em segundo lugar, Eduardo Duarte, do Portugal, ele ganhou a pose de peito lateral, principalmente na parte superior do corpo. Apesar do Horsey ter uma perna muito dominante, um femoral fenomenal, o Eduardo Duarte realmente impressionou com a separação. Mas, mais uma vez, o Eduardo Duarte é um cara que precisa ganhar mais pernas. Se o físico dele tiver mais quadríceps e femoral, esse cara pode realmente fazer um impacto na Classic Physique. Agora, não. Se ele tivesse ganho esse evento, ele estaria no Olímpia e ele não faria um impacto. Mas se ele conseguir ganhar mais pernas com o condicionamento que ele trouxe, ele vai ser muito bom. E é isso, galera, como vocês viram ali, certo? O pessoal comentou sobre ali o Derek, né, que estava arbitrando o campeonato, pegou e falou sobre também do Horsey, que ele ganhou ali por alguns fatores, certo? Ele tem uma linha boa, muscularidade arredondada ali, bastante músculo para a altura dele, certo? A estrutura dele fortalece. O problema dele é o de costas, que nem o Itin também pegou e falou, que não tem jeito ali. E esse negócio de, tipo, pegar e deixar o pessoal bater a pose primeiro e ele ser o último para ele tentar esconder isso é uma coisa que o pessoal não gosta e quando é assim, já logo perde a pose logo de cara, que foram que criticaram aqui na live, né? O Itin também pegou e falou da questão de pose, que ele também tem que melhorar, que ele não sabe posar, né? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui no começo. Vamos ver. Eu queria fazer outra pergunta também. Igual, por exemplo, a gente sabe que nos vídeos não dá pra gente ter noção da realidade, ainda mais quando é na live, né? Então, possível. Com relação, por exemplo, ao pH clássico, ele não estava seco o suficiente porque pelo vídeo não dá para ter tanta certeza. Mas eu gostaria de saber pessoalmente. Ele parecia Hã? estar bem seco, né? Pelo menos antes. Nos Não, vídeos antes ali, 2 dias antes, eu nunca tinha visto ele tão seco. Mas Sim. isso não impede dele errar o carb-up. Enfim, não achei aqui, galera, mas foi mais ou menos isso que eles comentaram. O Itin pegou e falou que o Horst tem que aprender a posar, que o Horst não sabe posar, certo? E o Gorgonoid pegou e falou ali sobre o pH, a questão do pH, que ele tem que melhorar algumas poses dele, que tipo, ele não tá posando tão bem assim, certo? Não tá valorizando, conseguindo mostrar 100% do shape. E o Terek ali, para complementar, pegou e falou o quê? O gorila, tipo, já é um caso mais de que é estrutural. A cintura dele não é tão fina e quando ele arma algumas poses, certo? Como a estrutura dele não é tão fina e provavelmente ele não tá no peso limite dele ali, ele acaba ficando um pouco menor do que os outros competidores e, querendo ou não, as pessoas acabam se sobressaindo a ele. Então é mais ou menos isso. Se você chegou até aqui, não se esqueça, deixa o like, curte, comenta, compartilha se você curtiu o vídeo. Dá aqui sua opinião, comenta aqui embaixo que eu gosto de ler comentários, certo? Vamos trocar uma ideia aí e ver o que o pessoal tá achando aí do Horsey, da nossa nova fase dele na Classic Physique. E se você quiser gravar vídeo pra internet e quiser fortalecer o canal, aqui na descrição, ó, tem o link do meu microfone, da minha câmera, da minha placa de vídeo, da minha iluminação chroma key. Se você comprar através do meu link, você fortalece. Também aqui no canto da tela aqui, ó, tem o Live Pix acima de R$10, eu acho, R$20. Você consegue mandar uma mensagem igual aqui tá escrito no letreiro. Se você mandar um Pix, ó, acima de R$50, você que escolhe o tema do próximo vídeo. Então você pega, manda o live pick de 50. Se você quiser que eu faça o próximo vídeo do jeito que você quiser, do seu tema que você escolhe, aí você manda o seu contato, eu entro em contato com você e a gente bola um videozão maneiro, certo? Eu vou estar deixando para vocês aqui, ó, 2 vídeos passando no card do Gorgonoid, explicando do cavalo, explicando do momento que a gente está passando na maromba. A gente está passando por dificuldade, galera. Não só no país, certo? Não só na maromba. A gente está passando por um período aí que as compras estão abaixando, as pessoas não estão gastando mais tanto aí. Então, é um período difícil que eles comentaram aqui, o Jason também estava lá comentando. E chegamos no fim do vídeo, eu queria deixar aquela mensagem para vocês, final, porque independente do que a gente comentando de dinheiro, de corpo, de competição, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês que Jesus Cristo, quando veio pro mundo, ele pegou e falou que meu reino não é desse mundo, meu reino é do mundo espiritual. O que significa isso, galera? Uma hora ou outra todo mundo vai morrer, todo mundo vai chegar no final da sua vida, e na hora que chegar no final dessa vida, como é que vai ser? O que você fez durante essa vida? O que você pegou e acumulou, certo? Você acumulou bens na terra ou você quis pegar e entrar mais em contato com Deus aí, com Jesus Cristo, acumular as coisas espirituais, certo?
Então é mais ou menos isso. Busque as coisas do alto, busque as coisas do Espírito, busque Jesus Cristo, a Deus, e o demais vai ser acrescentado na sua vida e na vida da sua família, certo? Então é isso, boa noite, boa tarde, independente de qual horário você estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe você, sua família, e tamo junto, bora pro corre.